proposta de intervenção pedagógica interdisciplinar para alunos do 6º ano do ensino fundamental, que tem como tema apagamento de R e S em coda silábica, final de vocábulo na fala e também na escrita. Desenvolvido pelos alunos Elisângela Falkowski, Etiane Zanella e Ramon Bonassi. A gente tem um conceito de que a gente precisa dar condições para desenvolver no aluno a condição dele se comunicar como cidadão para a vida, não apenas dentro da escola, de forma clara e eficiente, garantindo a esse cidadão o pleno direito de decodificar e usar a língua escrita, se expressar, ter acesso a tudo que o mundo oferece na língua escrita e falada nas diferentes situações enfrentadas no cotidiano. E principalmente que ele compreenda que a língua escrita e a língua falada são diferentes, não são a mesma língua. Que existem situações adequadas, que existe a modalidade ou a variação mais adequada para cada tipo de situação. Por exemplo, uma situação formal ou escrita, um documento, exige uma variedade padrão da língua portuguesa, mais formal. Então, eu vou pedir agora para que a aluna Elisângela possa comentar também um pouco a respeito do tema. O nosso projeto, como o Ramon já disse, visa não discriminar a própria língua natural do aluno que ele fala, mas que ele possa compreender que existe a língua do dia a dia e existe a língua formal. E cada uma delas vai ser usada numa situação que pode ser adequada ou inadequada, e eles precisam compreender essa forma do português padrão, porque ela é considerada uma língua referência para que a comunicação ela possa ser mais homogênea em qualquer lugar. E principalmente como eles são alunos do 6º ano, eles ainda vão fazer vestibular, vão se inserir no mercado de trabalho, vão fazer concurso público. Essa vai ser a linguagem que vai ser exigida para eles lá fora. Também, nesse sentido, observar essa variação linguística, né, que é bem importante, para que nenhum aluno se sinta prejudicado, né? Porque na minha família falam de um jeito, eu chego na escola e sofro preconceito por isso. Então, essa minha gramática internalizada, né, aquilo que eu venho não está errado. Talvez da forma escrita, né, na língua escrita, não seja a forma adequada, mas não é errado para minha comunicação falada. E trazer isso para nós, para conhecer a realidade, conhecer a origem, né? Principalmente nesse nosso projeto, que a gente está trazendo também a disciplina de história, né? Ou para reconhecer mesmo, né? O regionalismo nosso, né? Para também a gente identificar da onde que vem essa fala da língua portuguesa. Nós baseamos o nosso projeto nas referências teóricas de vários autores, né? Tem o Tescari Neto, Souza de Paula, Coelho, Gorski, May, Nunes de Souza, Pires de Oliveira, Bassos e Quaresimi. Buscando ressaltar a importância da língua formal do português brasileiro, né? E também foi usado algumas coisas da sociolinguística, que ela traz bem isso que a Etiane colocou, dessa variação linguística das regiões, né, da nossa região aqui, que ela é bem diferenciada, né, do meio oeste, a variação de classes sociais, escolaridade, idade, que traz esse apagamento do R e do S, né. E é interessante dizer que estudar tudo isso precisa fazer sentido, né? Os alunos precisam perceber o quanto entender essa origem, essa regionalização, essa internalização da gramática, da língua materna, né, daquilo que eles trazem de casa, o quanto isso é importante para aí eles entenderem o padrão, né? Entender, saber de onde veio,
para daí buscar aprender realmente o adequado para outras situações. Objetivos de aprendizagem. A gente vai trabalhar a percepção consciente da pronúncia ou não dos fonemas R e S em coda, final de vocábulos, por meio da oralidade. Muitas vezes os alunos nem se dão conta que na fala eles apagam essa questão fonológica, quando na escrita isso não acontece, porque se acontecer muitas vezes, ou não vai ter a concordância, ou pode correr o risco também de mudar o sentido. Também a compreensão da pronúncia de R e S em coda silábica no final de vocábulos, por que aquele fonema está ali, né? Qual que é a função dele naquele lugar e na situação em que ele vai estar usando aquilo. A percepção consciente da não escrita de letras R e S em final de vocábulos, em verbos infinitivos. Isso é muito interessante, porque a gente corre o risco de dizer que, se na língua falada tem essa diferenciação, né, e na língua escrita não, a gente corre o risco de estar errando ou ensinando uma coisa que não é verdade para o aluno. Porque hoje, com as redes sociais, principalmente, tanto que a gente vai abordar isso no projeto também, a gente percebe também essa não marcação, né? Esse apagamento, muitas vezes, na linguagem escrita nas redes sociais, né? Que acaba tendo muita influência da língua falada. Assim, só para comentar essa parte, a gente, até por causa do projeto, a gente tem observado mais, né, as redes sociais. Antes da gravação a gente comentava, né, que a gente tem se policiado, mas a gente tem reparado mais também, né? Então você pega os stories do Instagram, por exemplo, né, muitos influenciadores digitais, pessoas assim que a gente acompanha, né, ou que os nossos jovens acompanham, e que escrevem faltando o R e o S no final das palavras, que é isso que a gente está abordando aqui. Então, se os influenciadores escrevem errado e os nossos jovens vão atrás de certas informações, daqui a pouco eles estão fazendo errado também, né? Então, acho que o papel da escola é realmente dizer assim, existe, mas o adequado não é isso, né? Fazer ele compreender para qual modalidade e qual variação é mais adequada para cada situação, né? Sim. E, dentre outras situações, fazer, como a gente está falando agora, né, entender a diferença entre o português culto, formal, padrão, e o português coloquial, compreender que quando esse fenômeno é transposto para a escrita, resultam em erros ortográficos e meios de estigmatização ou preconceito, para ele perceber que ele corre o risco de sofrer com isso, e também para ele entender que também não é justificável essa estigmatização, esse preconceito com outras pessoas que fazem uso desse coloquial, né? E reconhecer as diferentes vivências, compreender a importância de valorizar identidades culturais diversas, enfim, a diversidade. Coisas que vão constar dentro dos conteúdos abordados do projeto, dentro dos eixos, né, da leitura, oralidade, a escrita, a reescrita, e aí, muito importante, a variação linguística, o preconceito linguístico e também a valorização da identidade cultural. Acredito que seja isso, né, o cerne, o principal do nosso projeto. Só acrescentando que na questão do julgamento, né, quando eu vou julgar a fala da outra pessoa, na verdade eu estou julgando a pessoa também, né? Então tem que ter um cuidado para não julgar a linguagem do outro. Perfeito. Elisângela, você podia comentar para a gente um pouco sobre a metodologia, principalmente com relação às atividades, porque eu acredito que vão ser as atividades que vão fazer os alunos compreender essas diferenciações, né, e eles terem noção dessas diferenças que muitas vezes a gente não percebe no dia a dia. Sim. A nossa metodologia, então, terá aulas expositivas, escrita, vai ter música, vai ter entrevista, pesquisa. Então, já de início ali, para a gente dar introdução à atividade e à percepção do apagamento do R, a gente vai entrar com imagens de ações para que eles naturalmente possam pronunciar essas ações, né? No primeiro momento, sem dar ênfase, tem que falar com R ou não. Eles vão falar livremente, né?
e depois eles vão contar ações que eles mesmos fazem, ou familiares fazem, e os colegas vão anotando, vão fazendo uma listagem dessas ações, dessas palavras, né, do jeito que foi falada, com R ou sem R. E aí depois vai ser, eles vão para o dicionário, vão lá buscar essas palavras, se eles encontram com R, se eles não encontram, né, por exemplo, a palavra ficar e fica, né, que são diferentes, o porquê que não tem sem o R, e a diferença, né, que existe entre um vocábulo e outro vocábulo. Dando sequência daí, para complementar ali a atividade do R, a gente vai trabalhar com uma canção da música Eu Vou Ficar, da Anitta, que ela é uma música que tem vários vocabulários terminados em R, então isso vai, além deles ouvir o vídeo, poder pronunciar, cantar, eles vão tirar muitos vocábulos com R e vão poder reescrever, fazer uma discussão entre eles, né, da diferença de falar fica, falar ficar, e assim nos outros vocábulos que vai ter na canção também. Essas duas atividades, elas dão conta praticamente do projeto todo, porque essas duas atividades, elas já exemplificam as outras só vão trabalhar com outras características, né, com outros aspectos da língua, mas isso. Todas as atividades são voltadas para a autopercepção dessa não marcação, do apagamento, né, desses itens, que é o apagamento do S e também do R em final de vocábulos. A gente vai trabalhar também com atividades que englobam as redes sociais, a fala, a escrita, fazer eles pensarem, né, um ensino reflexivo da língua, fazer eles pensarem se isso muda ou não muda o sentido da palavra em cada situação, se isso é ou não adequado em cada situação, para qual situação é mais adequado isso ou aquilo. Enfim, são 5 atividades no total, mas, em resumo, o objetivo e a forma que elas serão desenvolvidas vai ser esse. E a avaliação é justamente isso, fazer eles perceberem aquilo que antes eles já faziam, mas de forma inconsciente. E a partir de agora, fazer com que esses alunos percebam isso de forma consciente e saibam utilizar adequadamente para cada situação, cada variedade aí da língua portuguesa. Eu acho que falta incluir a parte da pesquisa, Ramon. Perfeito. Porque ali, quando eles vão se dar conta desse apagamento dos vocábulos, né, tem uma das aulas que vai ser feita em conjunto com a disciplina de História, onde o professor vai trazer também essa variação da linguagem, que é decorrente também dos imigrantes que nós recebemos, né, das várias raças e povos, e a partir do que ele já tem trabalhado com nós na língua portuguesa, eles vão puxar lá o que o professor de História vai trazer, para eles ir construindo hipóteses do que pode estar ocasionando esse apagamento do R e do S, né? Certo, observar dados, levantar hipóteses, refutar, e aí, por último, a divulgação, né? Seguindo aí a linha o método científico. Após o levantamento, né, dessas hipóteses, dessa construção, esse reconhecimento da parte deles, né, dessa ausência ou não dos vocábulos, eles vão divulgar o resultado dessa pesquisa nas redes sociais da escola, né? Não só pela questão do método científico, mas também para que o aluno produza algo com um sentido para alguém, e não somente para a escola, para ficar dentro da escola. Então, para você ver como que essas coisas convergem, né? São interessantes, desde a questão do ensino-aprendizagem, da língua, né? E também que tem uma relação com o método científico. E é interessante porque eles vão fazer isso e entendendo, né, também a importância de diferenciar as duas línguas, né, para aí a gente dar tentar minimizar o preconceito dessa variação linguística. Eu quero mostrar para vocês o que nós falamos errado.
Lembrando que na língua falada, aqui na apresentação, a gente pode usar. Claro que a gente tem um fundamento para tudo isso, né, que a gente falou. Mas lá no nosso projetinho de intervenção, lá está correto, está dentro da variedade padrão, formal da língua portuguesa, né? Porque lá é uma situação que exige. Aqui é uma situação que a gente pode usar uma variedade mais coloquial da língua. Mas é para ver como isso é muito normal, né? É muito fácil da gente se perder no infinitivo, de deixar de colocar o plural no nome, né? A gente dá o plural no primeiro, no artigo, no numeral lá, né? Mas daí lá no nome a gente não coloca o plural. É justamente porque a língua escrita, ela é a mais percebida, né? Mais cobrada, no caso de ter que estar escrita formalmente, né? Na fala a gente vai passando, mas quando você escreve errado, que é o caso dos nossos alunos, né? Tem que ser corrigido mesmo, né? Bacana. A gente pode anexar, inclusive, esse teu breve levantamento, essa tua observação de dados, Etiane, no nosso projeto. Depois eu mando uma foto. Coloca lá nos anexos, Elisângela, para os nossos professores e nossos tutores veem que a gente já está aplicando o método científico. Isso.